Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a um curso de Fundamentos de Acessibilidade Cultural. Nós vamos ter uma conversa sobre acessibilidade para pessoas com deficiência, para pessoas neurodivergentes e que também se estendem para pessoas sem essas condições. As medidas de acessibilidade são importantes ferramentas de acesso, de participação, de fruição na cultura. Espero que você possa aproveitar essa trilha e desenvolver habilidades a partir do seu ponto de vista, com foco em acessibilidade de projetos, acessibilidade de experiências culturais. Vamos lá? O curso vai trazer algumas experiências, algumas propostas, pensando em melhorar, em qualificar a relação de acessibilidade para diferentes públicos. Você pode imaginar que só estamos falando de acessibilidade agora, mas há muito tempo as pessoas com deficiência, as pessoas com neurodivergência estão por aí, estão em sociedade e cada vez mais necessitam de direitos culturais e de acesso a essas possibilidades. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho desse universo e como a gente pode desenvolver ferramentas para trabalhar com acessibilidade no contexto cultural. Nós vamos falar sobre modelo social de deficiência, sobre quais são esses públicos, de quais públicos nós estamos falando, como a gente identifica ou como a gente pensa os espaços na acessibilidade física e arquitetônica, qual a legislação vigente e o seu impacto no acesso aos direitos culturais. Também vamos descobrir os elementos de acessibilidade comunicacional e atitudinal e principais recursos de acessibilidade que estão disponíveis hoje para acesso diverso a todo tipo de linguagem cultural. Acessibilidade cultural nessas diferentes linguagens artísticas, como utilizá-las, como testar possibilidades, e o protagonismo de artistas e outros profissionais com deficiência nos projetos. Modelo social de deficiência. Hoje, nós utilizamos a terminologia pessoa com deficiência. Por muito tempo, as pessoas com deficiência eram designadas em sociedade, ou entendidas em sociedade, de modo pejorativo, não sendo lidas na sua complexidade social, psicológica, cultural. E hoje a gente tem um marco muito importante que é balizador para a gente pensar acesso cultural dessas pessoas. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Esse é um trecho da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2008, do qual o Brasil é signatário e, por isso, um compromisso político e público de difusão dos direitos da pessoa com deficiência e da materialização desses direitos. Ao longo da história, nós tivemos uma leitura sobre a pessoa com deficiência muito fragmentada. Tivemos momentos em que a sua condição era vista de maneira demonizada ou de maneira caritativa e transformada em objeto e não em sujeito. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência eram escondidas da vida em sociedade e não tinham uma participação social plena. Hoje, e ao longo dos últimos 2 séculos, esses direitos vêm sendo cada vez mais reivindicados pela população com deficiência. No campo educacional, no direito à escola, à vida social da escola e ao desenvolvimento escolar, e também no campo da cultura. Nos últimos anos, também no Brasil, mas em outros países,
nós temos visto um aumento dessa dinâmica social, dessa busca pelo acesso à fruição, à participação, à presença nos espaços culturais, nos ambientes de formação e na possibilidade de criar arte, criar cultura, criar uma diversidade de produtos culturais. E cada vez mais existem pessoas com deficiência que estão nas diferentes áreas no campo cultural, traduzindo isso na sua prática profissional. Por muito tempo, essas pessoas estavam buscando formação, buscando acessibilidade, e é sobre acessibilidade que a gente vai falar hoje. A acessibilidade é uma das ferramentas para que nós, pessoas sem deficiência, possamos tornar o nosso ambiente mais favorável e mais disponível para que as pessoas com deficiência possam se desenvolver, mostrar suas potencialidades e o seu trabalho junto a nós. A efetivação desses direitos se dá por meio de medidas de acessibilidade, e elas são facilitadores no dia a dia. Por exemplo, acessibilidade física, acessibilidade na comunicação, acessibilidade atitudinal, entre tantas outras possibilidades. E é uma expressão dos direitos no campo da cidadania, porque para a pessoa chegar, por exemplo, uma pessoa cadeirante, chegar a um ambiente, ela precisa ter a certeza de que o caminho que ela precisa se deslocar é acessível, o transporte é acessível. O local está acessível para ela? Tem rampas, tem elevadores, tem a disponibilidade de banheiros acessíveis? São perguntas que nós, pessoas sem deficiência, precisamos fazer no campo da gestão, no campo da produção cultural. E isso vale para todos os campos da cidadania, porque essa mesma pessoa frequenta o espaço cultural e também frequenta todos os outros ambientes da vida em sociedade. Então, também é um olhar para a cidadania, para além do campo da produção cultural, do campo da cultura. A quem atende um projeto acessível? Quem são as pessoas com deficiência? Será que elas estão distantes de você? Será que você é uma pessoa com deficiência? Será que você conhece ou convive com pessoas com deficiência? Preste atenção nisso. Muitas vezes nós temos familiares, amigos, muitas vezes nós não temos elas no nosso círculo. Por quê? Quais são as barreiras? Isso é muito importante para a gente identificar como melhor atendê-las, conhecê-las primeiro. Alguns exemplos de pessoas com deficiência que a gente pode convidar quando a gente pensa em acessibilidade são as pessoas com deficiência visual, com baixa visão, pessoas com deficiência auditiva que são oralizadas em português e que compreendem a língua portuguesa a partir da leitura labial e das legendas que você está vendo. As pessoas que são surdas e sinalizantes em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Nós também podemos contemplar as pessoas com deficiência física, cadeirantes, muletantes, pessoas com nanismo. As pessoas com deficiência intelectual, com deficiência múltipla, paralisia cerebral. Pessoas com surdocegueira, pessoas com autismo e outras neurodivergências, como TDAH, dislexia, síndrome de Tourette, entre tantas outras. Quando a gente pensa em acessibilidade, a gente convida essas pessoas a participar mais da vida cultural. Mas será que são só essas pessoas que estão previstas quando a gente pensa em acessibilidade? Tem muito mais gente. Nós temos as pessoas idosas, as pessoas que não têm uma deficiência de todas as idades, porque quando a gente pensa em acessibilidade, a gente convida crianças, jovens, adultos e idosos. Pessoas com algum tipo de transtorno psicossocial, com analfabetismo funcional,
outras condições que por vezes são invisíveis, como esclerose múltipla, lúpus, fibromialgia, pessoas que tiveram AVC, pessoas ostomizadas e que precisam de adequações no seu cotidiano, adequações sociais, físicas, estruturais, para que elas possam participar em equidade com todas as pessoas.